Olá, sejam muito bem-vindos à nossa estreia do programa, do nosso podcast, #Juntas por Búzios. Foi um podcast pensado em trazer as mulheres e temas especiais, temas importantes, para dar voz às mulheres, falando de todas as temáticas, a mulher na política, a mulher no trabalho, a mulher mãe atípica, e a gente está fazendo a estreia desse programa e vocês sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por chegar aqui, podem fazer as suas perguntas, deixar no chat também, para que nós possamos respondê-los. E agradecendo também aos nossos convidados especiais, pessoas maravilhosas que estão conosco aqui nessa estreia, começando pelo meu amigo Amber Carvalho, de muitos anos, que está aqui com a gente. Obrigada, Amber, por sua presença. Amber, que é essa pessoa fantástica, hoje está diretor da clínica Beija-Flor, conhece muito sobre o tema, mas também tem um viés muito social, enquanto jurista, enquanto advogado, ajudou muitas associações. Eu posso dizer aqui que tive a honra de participar com você ainda na Câmara de Vereadores, quando foi lutado aí para implantar a cera periurbana, e você esteve ali com a gente para que a cera saísse do papel e tivesse uma lei específica. Então, parabéns, Amber, pela sua atuação, pelo seu trabalho na nossa cidade, há mais de 30 anos no nosso município, contribuindo de forma muito significativa para toda a sociedade buziana. Também com a nossa querida Viviane, né, hoje pelo tema das mães atípicas. Viviane, que é uma mãe atípica, mãe do Davi e do Gael. Davi com 15 anos, hoje guarda mirim, o Gael com 5 anos, que é PCD. Mas a Viviane tem uma história também de luta, de resiliência, né, formada por ser, né, professora também, atuando há 20 anos na rede pública municipal de ensino, há 13 anos na inclusão. Isso. Então, Viviane, você vai contar daqui a pouquinho um pouquinho da sua história, né, de vida, buziana, neta de João Cirilo, de Tcheco. Então a gente conhece muito bem, a gente que é buziano fala manguinho, né? Então a gente está falando da nossa língua aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também a nossa queridíssima Luana, com quem também tive o prazer, né, de trabalhar, de atuar na política pública da nossa cidade. Luana, que foi coordenadora da saúde mental do nosso município de 2017 a 2020, exato, se eu não me engano. Já tem mais de 20 anos de atuação na profissão. Luana, que é psicóloga também, e hoje está coordenadora da proteção especial do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Seja muito bem-vinda, Luana, para falar desse tema. Muito obrigada. Esse tema é importantíssimo que a gente traz hoje, que são das mães atípicas, e falar nisso, né, nesse tema, que para quem está, né, no fervor da panela sabe qual é a temperatura, né? Então são aceitações, são dores, são lutas, mas também é muito amor envolvido. Eu vejo como crianças que vêm, e aí Deus sabe para onde manda, porque manda como um presente, né, para nos melhorar, para que a gente aprenda a incluir e a aceitar a todas as diferenças, né? Porque nas nossas diferenças, na verdade, todos nós somos iguais, somos seres humanos. Então, esse tema mexe muito com todos nós, né? Mexe muito com a gente. E eu queria passar um pouquinho agora para o Amber, para vocês falarem um pouquinho, uma breve apresentação de vocês. Fiquem à vontade, começando com o meu amigo Amber. É muito gratificante eu estar aqui hoje, né, porque é um programa direcionado às mulheres, e a gente também tem o nosso lado mulher, né? Eu vejo muito isso nos casais atípicos. O que a gente percebe hoje é que as mulheres acabam ocupando o lugar do próprio homem, né? Uhum. A gente que opera com isso há algum tempo, a gente percebe que na maior parte dos casos de casais atípicos, quem cuida de tudo são as mães, né? Os homens vão embora.
eles não têm estrutura, né, psicológica, emocional para aguentar esse tranco. Então eu me sinto muito à vontade de estar aqui, porque eu sou pai também, né, eu tenho um filho de 40 anos, e eu ocupei muito esse espaço, né, da minha própria mulher quando ela sai do período, né, do nascimento da criança, e eu acabo ficando sozinho com meu filho. Então eu sei que é muito difícil, né, ocupar essa posição no lar. E principalmente em relação a criança com autismo e epilepsia refratária. Então, na medida do possível, a gente está aqui para colaborar, para ajudar, falar um pouco dessa organização no município em relação ao tratamento e ao uso do canabidiol, né, que é uma inovação não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, da forma como vem sendo conduzido, encaminhado, discutido, proposto. É uma experiência que vem tendo resultados positivos em relação a ser uma novidade. Perfeito. Viviane, você? Conta um pouquinho. Eu sou Viviane Azevedo, moradora de Búzios, neta, filha, sobrinha de pescador. Família literalmente nativa, famosa Minhoca da Terra. Minhoca da Terra. Né? Todos conhecem meus avós, minha mãe, minha família, porque daqui eu não saí para lugar nenhum. Uhum. E hoje eu tenho 20 anos de educação, de sala de aula, e 13 anos de professora típica, trabalhando com PCDs. E há 5 anos atrás, Deus me presenteou com Gael, um combo, que eu falo que Gael é meu combo. Meu autista, meu TDAH e meu epilepsia refratária. Que essa epilepsia acaba comigo. O autismo, o TDAH, para mim não importa, não me foi. Mas a epilepsia me deixa de cabelos brancos, me deixa sem dormir, perturba o Amber de madrugada de vez em quando, né? Só não respondo. E o que eu sei hoje sobre a epilepsia, sobre o meu filho, eu aprendi com esse cidadão aqui, que eu falo que é o meu mentor, né? Meu pai, conheci ele de uma forma não muito agradável, foi dentro de um banheiro da igreja, gente. Ele não estava no banheiro, era só eu mesmo. Eu entrei em contato com o meu tio, que me apresentou o Amber. E desde então eu não largo mais no pé dele. E é isso. Maravilha. Eu também, de certa forma, não largo do pé dele, não. Não largo do pé, puxo na barba, né? Quando a gente dá para puxar essa barba branquinha. Como diz o Gael, é o Papai Noel verde, né? Muito bom. E doutora Luana? Então, eu moro em Búzios já há 9 anos, sou mãe também, sou madrasta, um nome pesado. Essa palavra não é legal. Não é, boadrasta, então acho que combina mais. Fui muito bem recebida aqui na cidade, escolhi estar em Búzios, escolhi morar aqui e realmente eu amo essa cidade e foi maravilhoso para nossa família nós termos vindo para cá. Como a Joyce já disse, sou psicóloga, 22 anos de profissão, esse período todo atuando na área clínica, eu atuo em consultório particular, mas também é um período de atuação nas políticas públicas, tanto no SUAS quanto no SUS. Joyce já disse que eu já estive à frente da coordenação da saúde mental de Búzios, atualmente na coordenação da proteção especial na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tive a chance de trabalhar e de conviver também com a secretária Joyce à época, né? E foi um período muito bom mesmo. E também, Joyce, quero te parabenizar por essa iniciativa desse podcast e principalmente por esse tema,
que é um tema tão importante e que diz respeito a todos nós. Porque no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2022, nós temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Então, nós estamos dizendo de milhares de mães atípicas que enfrentam uma realidade bastante difícil, e esse tema é fundamental para a gente acabar com os preconceitos, para que a gente possa desmistificar esse tema e que possamos trazer essa conscientização para todos. Então, acho que vai ser um bate-papo bem promissor. Ótimo. E começando por você, vou aproveitando, agora a gente faz o inverso, né? Sim. Mas, Luana, aqui, doutora Luana, a questão dessa descrição, né, mãe atípica, acaba não sendo um nome muito familiarizado para muitas pessoas. Muitas pessoas desconhecem. Exato. Eu confesso que para estar aqui, lógico que eu estive na Secretaria de Assistência e durante os anos também na legislatura, a gente frequentou muito a PAI, né? A gente teve muito, né, encontros, rodas de conversa para falar da política pública, mas mãe atípica é uma coisa nova. Esse termo, família atípica, é uma coisa nova. Define para a gente o que é mãe atípica e o que é PCD. Sim. PCD, pessoa com deficiência. E as mães atípicas são as mães que desempenham uma maternidade singular, uma maternidade única, repleta de desafios. Agora há pouco nós conversávamos ali, eu e a Viviane, e ela me contava o relato, a experiência dela, onde realmente são muitos desafios a serem enfrentados por mães que cuidam de crianças, de pessoas com deficiência ou com doenças raras, síndromes raras, né? Então, são mães que normalmente são mães solo, exatamente, como muito bem colocado pelo Dr. Amber. São mães que não têm rede de apoio, normalmente são mães que enfrentam preconceito porque as pessoas acreditam que os filhos são mal educados, ou que são muito agarrados com a mãe, ou que normalmente são mães que já estão estressadas, já estão sofrendo, exaustas, porque em muitos casos elas não dormem, porque muitas dessas crianças também apresentam transtornos do sono. Então são mães que precisam sim de acolhimento, de respeito, de dignidade, de políticas públicas voltadas para elas. E assim, eu já ouvi dizer muito, mãe é mãe, mas quem é mãe atípica sabe que ser mãe atípica é totalmente diferente. E nós precisamos entender, nós precisamos falar sobre isso. E você tocou num ponto, né, que vai nos puxando, né, na lembrança, na memória, quando foi implantado no município a carteirinha, né, para identificação, né, o CIPTEA com barbante, que remete à criança com espectro autista, né, o espectro autista. Porque é justamente isso, às vezes a mãe está no mercado e a criança acaba entrando, né, no momento ali de conflito, né, e as pessoas que estão vendo de fora acham que é birra, acham que é malcriação, acham que está fazendo. Começa a olhar com olhares diferenciados. Exatamente. E isso deixa a mãe arrasada. Exatamente. Porque não é só uma pirraça, uma birra, como muitos dizem, falta de educação, a mãe não dá limite. A criança entra em crise e a gente tem que deixar o momento daquela criança, daquele indivíduo ali, até ele conseguir voltar ao estágio normal. Muitos não voltam, né? Tem que ser tirado do local e para um local mais tranquilo, mais calmo. Você tentar conversar até a mente dele se reestabelecer. E é importante, quando a gente pensou nesse tema, justamente por isso, porque outras pessoas estão chegando, mães que estão começando agora a buscar o diagnóstico e a perceber uma diferença.
E aí, Viviane, para você, né, o que te fez perceber alguma diferença, né, do Gael para o Davi? E como é que foi esse processo de aceitação? E o diagnóstico saiu com quanto tempo? O diagnóstico de Gael saiu, não foi rápido, foi um pouquinho prolongado. Mas foi mais fácil ver, né, e observar o autismo e o TDAH por conta da epilepsia refratária. Que com 1 ano e 2 meses ele teve a primeira crise dele de epilepsia num banho que estava sendo um banho divertido, sabe? Ele brincando na piscininha, que eu botava uma piscininha dentro do box, ele brincando, tomando banho, e eu conversando com ele, e do nada, assim, meu filho começou a passar mal. Para mim foi um caos. Eu já conhecia a epilepsia por ser professora, via isso sempre nas unidades escolares. Porém, lidar com o filho de outra pessoa é mais fácil. Eu pensei que eu sabia lidar com a situação, porque na escola, para mim, é super de boa, super tranquilo. Mas em casa, eu não sabia o que fazer. E quem socorreu o Gael não fui eu, foi o meu filho, que hoje tem 15 anos, que até então ele faz guarda-mirim há muito tempo. E por ele fazer guarda-mirim, ele faz primeiros socorros, ele está sempre no hospital aprendendo coisas, né? Várias técnicas. E foi o Davi que socorreu o Gael, não eu. E isso para mim foi muito importante, estar com o Davi junto comigo. Depois que o Gael voltou ao estágio dele normal, Davi vira para mim e fala assim: mãe, precisamos ir para o hospital agora, porque a partir de agora vai ter outras convulsões e epilepsia. E eu fiquei sem saber o que fazer. Mas eu fiz o que o meu filho me pediu, fomos para o hospital. E aí começou tudo. Exames, testes. E desde o primeiro, ele teve a primeira crise numa segunda-feira. Na terça ele teve, na quarta, e começou a aumentar. Ele estava fazendo 6 crises por dia. E não foi nada agradável. Até então, eu conheci esse lindo senhor, né? O meu mentor. Ele não gosta de ser chamado de senhor, mas eu faço de propósito, né? Desde então, não larguei. Aí tive a primeira consulta na época era o doutor Eduardo Faveré, me deu todas as dicas, tem que fazer exames e mais exames, testes e mais testes. Gente, foi um mês muito conturbado para mim, muito conturbado. Hoje, para mim é mais fácil falar, tanto para mim, para minha família. Meu esposo é um cara 10, eu tenho um parceirão. Eu não tenho um marido, eu não tenho um esposo, eu tenho um parceiro dentro de casa. O meu filho continua na guarda, hoje está fazendo vários cursos de enfermagem e de socorrista por conta do irmão. E ele diz, eu vou permanecer na guarda, vou fazer a marinha, mas eu quero fazer enfermagem e medicina, que eu quero cuidar de PCDs, principalmente. Que lindo. E muitos só pensam na criança. A mãe cuida. A mãe não pode ficar doente. A mãe não pode ter uma dor de barriga qualquer. A mãe não pode ter uma febre, não pode ficar de cama. Porque ela precisa estar preparada e a postos para cuidar daquela criança que a qualquer momento pode ter uma crise. E quem cuida da mãe? Essa pergunta é importantíssima. E existe também uma certa culpabilização dessas mães. Você também percebeu isso? Sim, porque eu precisei ficar atenta em todos os sinais de Gael. Gael não podia espirrar. Se Gael espirrasse, para mim já era, sabe, o pior dia da minha vida.
ele espirrou, ele vai ficar resfriado, ele vai ter febre, ele vai ter crise, eu vou ter que parar no hospital. Como que eu vou estar? Não sei. A gente vive um dia por vez. E Gael, a primeira crise dele foi no pior momento da Covid, que nós estávamos prisioneiros, né, daquela situação. A gente virou prisioneiros de dentro da nossa casa. Fiquei 25 dias dentro do hospital com ele fazendo 6 crises no dia. Em um desses dias ele teve uma parada cardíaca, ele ficou 20 minutos sem sinal vital, ele precisou levar choque para voltar. No último choque dele, faltou luz. E nesse segundo, nesses milésimos de segundo que precisa reativar, né, a luz do hospital, que é rápido, mas para uma vida, um milésimo, né, conta muito. No último choque dele, ele voltou. E o médico falou para mim, ele não pode ter outra crise. Então, eu preciso que a senhora me autorize a dar uma medicação para ele dormir e nós vamos acordar ele só no dia seguinte, tudo bem? Sabe o que é você autorizar ou assinar coisas que você sabe o que você está ouvindo, mas você não sabe o que você está fazendo? Eu estava ouvindo muito bem, mas eu estava fazendo as coisas, assinando, autorizando coisas, como se eu tivesse, sei lá, assinando uma cartinha, assinando um relatório escolar. Aí eu simplesmente assinei o papel e deixaram ele dormir até no dia seguinte para ele não ter outra crise. Quando eu saí do hospital, eu fui à igreja, né, que nós somos da igreja, fui à igreja para agradecer por ter saído. Conversei com o meu tio, com o Moisés Santos, que conhece o senhor Amber, e ele simplesmente me mandou uma mensagem: o Amber pode te ligar agora? Eu estava dentro da igreja. Aí eu, sim, corri para dentro do banheiro da igreja para eu poder atender a ligação dele. Mas eu só chorava, né? E desde então, o Gael passou a tomar a medicação milagrosa. Perfeito. E o processo de aceitação, como que foi isso? Para minha família foi tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Não teve um problema com a aceitação, a diagnóstico, não. Perfeito. Foi bem tranquilo. Que bom. A gente pergunta porque nas rodas de conversa eu sempre ouvia, né, de que era muito difícil aceitar, que os companheiros não estavam aceitando, né, esse processo da descoberta, do diagnóstico. Então, para uns é de uma maneira, né, para outros de outra. Para minha família foi bem tranquilo, graças a Deus. Foi menos um tabu. Menos um tabu. Amber, e as mães atípicas, elas têm muitas atribuições, né? Lidar no dia a dia com as tarefas, com as terapias e com o trabalho, são tantas coisas, né? Com a sua saúde mental, física. E os direitos dessas mães? Bom, vamos lá. Todo esse reconhecimento, né, desse conjunto de patologias, né, epilepsia refratária, autismo, TDAH, TOD, enfim, é muito novo hoje. Para o próprio sistema de saúde isso é muito novo. E o que a gente vê no país, e aí a gente está se reportando ao próprio Ministério da Saúde, não existe uma política pública consolidada para esse acolhimento, para esse atendimento. Você tem uma experiência no município, no estado, mas não é, né, uma orientação geral a partir do sistema. E aí a gente tem que sublinhar, né, o que aconteceu em Búzios. Uhum. Que é um destaque e que ainda está se aperfeiçoando. A questão do tratamento com o canabidiol, ele não pode se restringir somente à criança.
O que eu percebo é que, na medida em que a mãe ela é uma mãe atípica, ela tem que fazer interface 24 horas com a criança, ela também adquire algumas patologias, de menor intensidade, mas também ela acaba, né, absorvendo. Eu acho que e principalmente no campo da ansiedade, uma ansiedade extrema, porque não dorme, né, o nível de vigilância é permanente, ela dorme, mas não dorme, ela dorme, mas a vigilância continua o tempo todo, se tiver um barulho diferente. Então, a implantação desta alternativa fitoterápica, que é o canabidiol, ela hoje está muito restrita somente a essa patologia, a epilepsia refratária e o espectro autista como um todo. A tendência, né, que é exatamente o que hoje a gente está se propondo a fazer na Prefeitura de Búzios, na Secretaria de Saúde, é ampliar esse atendimento. Essa cobertura, né? Essa cobertura. É um medicamento muito caro, muito dispendioso, porque você é obrigado a adquirir o medicamento importado, que é um absurdo, né? Muito embora a cannabis ela tenha saído da lista de substâncias proibidas da Anvisa, ela permanece como uma substância controlada, né? E a gente é obrigado a consumir um remédio de uma planta que é produzida lá fora. E em países, né, que nem se comparam ao nosso potencial. Na realidade, o canabidiol ele virou uma grande indústria, fortíssima, pesada. Só para a gente ter uma ideia hoje, né? Os maiores países produtores do óleo é Canadá, Suíça, né, e os Estados Unidos. O preço do óleo, ele hoje é controlado pelas ações dessas empresas na Bolsa de Nova York. O canabidiol hoje ele está cotado, eu estou falando hoje, essa semana, porque eu acompanho sempre. O quilo está a $38 mil. Então ele se torna dispendioso, caro exatamente por isso. Um remédio hoje, na ponta, que a gente chama na farmácia, importado, ele começa numa faixa de 550 e chega até 1.800, R$2.000. Então, essa posição do município, né, e assumir essa vanguarda, né, primeiro, a gente tem duas leis municipais. Uma lei que garante o acesso, e quando a gente fala em acesso, não é só o acesso ao medicamento, é o acesso ao tratamento. É o acesso à prescrição. Porque se uma mãe hoje quiser fazer uma consulta no particular, a preços de mercado, é no mínimo R$450. Uma consulta para prescrição. Né? Ela antes tem que ter o diagnóstico fechado. Então, nós temos uma lei municipal, né, que é de autoria do vereador Aurélio, que ela permite o acesso desse tratamento no SUS. E aí, Joyce, se você me pergunta, está ótimo o tratamento? Não. Porque a gente está nessa fase de consolidar esse tratamento. Né? Os próprios profissionais que atuam nesse setor, eles ainda estão entendendo, aprendendo como é que funciona essa relação, né, da medicação com as terapias. Isso é um primeiro momento. E existe uma segunda lei que garante o acesso direto ao óleo. Gratuito. Né? Que é um benefício criado pela prefeitura, pelo prefeito, em que você tem esse acesso de forma gratuita. E eu queria destacar, né, a importância e a diferenciação
dessa lei municipal. O prefeito poderia simplesmente remeter toda essa aquisição a uma licitação e tal. Isso foi feito e não funcionou, porque é tudo muito novo, não funcionou. Então, o que ele faz? Ele cria esse acesso a partir do remédio produzido no Brasil. Esse remédio no Brasil, ele é produzido principalmente por entidades que têm autorização judicial e têm controle da medicação pela Anvisa para chegar até ao tratamento direto com os pacientes. Então, isso não se comenta, né? Mas eu faço questão de ressaltar isso, que nenhum município, o estado de São Paulo hoje, por exemplo, ele vai permitir o acesso ao canabidiol, mas para 2 ou 3 patologias e o remédio importado. E a gente está, né, trabalhando intensamente para criar uma outra legislação, que é uma legislação que se direciona à produção deste óleo no município de Armação dos Búzios. Maravilha. Aí as pessoas perguntam, mas como é que isso vai ser possível? Né? A gente tem toda uma regulação hoje da lei de drogas, e na lei de drogas você pode propor esse cultivo por um órgão de governo, um órgão federativo, para fins de estudos e pesquisas a partir de uma consulta direta ao Ministério da Saúde. Então, isso é feito, é aberto a autorização para o cultivo, o poder público ele tem que pedir um salvo-conduto, né, ao juiz da comarca, para que a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar não interfira na produção. É o chamado salvo-conduto institucional. Então, é isso também que a gente está apresentando ao governo municipal. A possibilidade de a gente produzir o remédio no município e com uma redução bem expressiva de valores para a manutenção do sistema. E isso até tem exemplo para a gente de um município próximo que ele consegue trabalhar, né, faz essa produção no município, ou eu estou equivocada? Não, você tem hoje como referência entidades associativas de atendimento a pacientes, de acesso, né, de permitir esse acesso, que tem um habeas corpus, uma autorização judicial para produzir este medicamento. A gente tem 3 grandes exemplos no Rio. A gente tem Pati de Alferes, que tem uma fazenda hoje com mais de 10... E que já funciona, e que já produz... Que já produz e o que está óleo. dando super certo. Tá, porque eles atendem uma faixa de 5.000 pacientes. Uau. Eles têm 10.000 pés de genética específica, né, que é uma genética com o óleo CBD, para a produção desse medicamento. Temos em Pati de Alferes, temos em Niterói e em Macaé. São essas entidades que produzem e colocam um produto infinitamente muito mais barato do que o importado. Que é controlado pela Anvisa, que é controlado em termos de controle de qualidade pelas universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, a Universidade de São Paulo, que faz esse controle da qualidade da medicação. E agora a gente está cobrando das entidades, eu estou falando com o município, das entidades que oferecem este óleo para as nossas crianças, um certificado de qualidade. Perfeito. E aí, já que a gente entrou nessa seara, né, a cannabis, né, como um tratamento medicinal para essas patologias, há um tempo atrás era visto como um tabu. Muitas pessoas não entendiam e achavam que, como assim, você vai usar droga, vai usar maconha? Então havia um preconceito, havia um tabu nos próprios legislativos, né, do país. E hoje a gente vê, você pode dizer isso para a gente com mais propriedade, de que atende a uma gama de patologias, para o idoso, por exemplo, né, para a mãe e para as crianças PCDs.
e que e já tem experiência controlada, né, no uso da cannabis medicinal no tratamento de crianças que controlam a crise delas. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Os médicos, né, e também os que são contra o uso do canabidiol no tratamento de determinadas patologias, eles sempre dizem o seguinte: não tem estudos para isso. Não é bem assim. No caso específico da epilepsia refratária, do autismo, né, dos diversos graus e tal, isso aí já está mais do que comprovado. Em relação às outras patologias, você tem estudos que não foram feitos no Brasil, mas que eles são adotados como referência para a prescrição dessa medicação. Aqui em Búzios, a gente tem 3 casos assim, bem emblemáticos, de Alzheimer, né, que é de um filho da Terra também, de uma doença que a gente chama de autoimune, né, que é a doença de Crohn, né, que ela é uma inflamação constante do intestino. Esse caso ele é bem emblemático porque é um caso de uma paciente que há 10 anos faz esse tratamento com uma equipe de médicos do Fundão e o organismo não estava respondendo. Então, a partir em um período de mais ou menos 1 ano, né, o organismo começou a responder e o intestino, tudo isso com documentação, ele obteve no primeiro ano 80% de cicatrização. O que significou isso? 80% de cicatrização, você já reduz a utilização de pelo menos 9 medicamentos. Que essa é uma coisa interessante da utilização do canabidiol. Vou estender só mais um pouquinho, que é o seguinte: mas o óleo é caro. Não, o óleo é caro. Mas se você tem uma alternativa de baratear esse custo, eu não tenho. Se você considerar a medicação que é utilizada, no caso específico, para as crianças autistas e com epilepsia refratária, você vai ter a utilização pelo sistema, pelo SUS, de pelo menos 3 medicamentos. O SUS oferece hoje um menu de 8 medicamentos. Mas, no mínimo, uma criança autista ela vai usar o medicamento alopata, em termos de quantidade, uma média de 3 a 4 medicamentos. Quando você inicia o uso do canabidiol, você reduz esse custo, porque você desmama, num prazo mínimo aí de 6 meses, esses medicamentos e a criança vai ficar só numa medicação. Então, e aí a gente está discutindo o princípio da economicidade com o recurso público. Quando entra o canabidiol, você reduz o remédio alopata. Ele consegue justificar esse investimento, né? Porque saúde não é despesa, é investimento. Perfeito. E doutora Luana, isso a gente também já vinha discutindo, principalmente após a pandemia, né, com a saúde mental, há uma demanda crescente, né? Muito. Pelos psicólogos, né, pelas terapias. E a gente sabe que essa demanda, o SUS, ele não aguenta, nem a rede privada aguenta, né? Se já é difícil para os filhos, para as crianças PCDs, imagina para essas mães terem acesso, né, a essas terapias. Mãe essa que muitas vezes é solo, né, está sobrecarregada, está estressada, né, está querendo uma orientação, está querendo uma rede de apoio. O que fazer, doutora, nesses casos? Porque a gente sabe que as terapias não acontecem como deveria acontecer para as crianças. Como essas mães podem agir? Como elas podem fazer para minimizar, né, o que ela lesa, o que ela carrega consigo, né? Porque Viviane falou isso aqui muito bem, ter que dar conta, você não pode ficar doente, mas a mãe atípica também não é Mulher Maravilha. Exatamente. E ela não tem que dizer que ela, olha, eu consigo lesar tudo sozinha, porque não é verdade. Vai chegar um momento que ela vai adoecer. Ela precisa de uma rede. Sim, sim. E essas mães, elas de fato estão adoecendo emocionalmente, né? Amber falou da ansiedade, né? A ansiedade é um dos principais sintomas, mas existem outros também.
Mas o que assim, eu percebo também que muitas mulheres abrem mão, acabam precisando abrir mão também dos seus trabalhos, das suas carreiras, para se dedicar exclusivamente aos filhos. E isso também traz um sofrimento muito grande, né? Mas assim, o que eu penso que seja importante a gente analisar nessa questão, e até que as mães também possam refletir, é que os filhos ideais, eles não são os filhos reais. Isso mesmo numa maternidade típica, né? Se idealiza muito. Existem muitas comparações. Ah, meu filho já andou, o seu ainda não andou, meu filho já falou, e o seu? Né? Então a gente precisa entender que as crianças com deficiência, elas se apresentam de uma maneira diferente. É um modo diferente de estar no mundo. E a gente precisa olhar para as potencialidades e não para as dificuldades. É isso que eu costumo muito falar com as mães que eu tenho acesso para conversar, que muitas vezes me procuram. Mas a gente sabe que a realidade é que muitas mães não conseguem nem o laudo para os seus filhos para poderem dar entrada no BPC e que dirá terapia para ela, né? E depois ficam naquela correria para levar filho para terapia de um lado para o outro, quando conseguem, né, um horário difícil, e aí fica aquela correria. A gente sabe de todo esse desgaste, né? Mas tem um outro fator bem importante, que é as mães entenderem de fato que elas não são mulheres maravilhas, elas super poderosas, né? E que elas precisam se cuidar, né? Até para elas precisam estar bem para poder cuidar dos seus filhos. Mas como conseguir fazer isso, né? E isso é importante que elas consigam tentar mobilizar as pessoas próximas, a rede de apoio, para pelo menos ter algum tempinho de descanso, um momento onde possa fazer uma atividade diferente, que possa fazer uma atividade longe dos filhos por algum momento, ou que possa simplesmente tirar um dia para dormir. Eu falo que é a para válvula de dormir, escape. mas muitas não conseguem porque se sentem culpadas. Isso. Como que os filhos vão ficar sem mim? Né? E é importante que isso seja analisado, que elas consigam pensar e refletir e entender que elas também precisam de cuidado. E se tiver acesso a uma psicoterapia, melhor ainda. Mas e se não puder? Como controlar o estresse? Né? Temos aí práticas integrativas complementares, já pelo SUS, que possivelmente, né, pode ser que se consiga, né, algumas atividades, mas precisa ser falado sobre isso, né? A gente precisa discutir sobre essas questões. Principalmente de uma rede de apoio também, que ela não seja uma rede surada, né? Mas uma rede onde haja realmente os elos entrelaçados entre saúde e assistência, né? Educação. Muito importante para que essa mulher ela tenha essa garantia dessa proteção, né? Na sua saúde mental, na sua saúde física. Isso é muito importante, né? Sim, exatamente. Ô, E Joyce, aí? eu tem um detalhe muito importante, né, que foi colocado agora, se você me permite, Claro. que é essa questão da formação da rede. E o que eu percebo é o seguinte: a rede hoje ela tem que incluir os órgãos de controle. Eu tenho uma grande preocupação, e essa preocupação ela é uma preocupação que a gente sente em Búzios, de você incluir nessa discussão, participação, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública. Porque qual é o caminho mais curto para as mães? Judicializar. Certo. Quando você judicializa, você cria, esse é o problema, você cria um passivo enorme para o poder público. Se uma mãe judicializa a falta do óleo, o juiz, na hora que ele tem que decidir, ele vai decidir pelo remédio que a Anvisa, né, das 28 empresas que a Anvisa autorizou a entrar no Brasil. Então você cria um passivo muito grande para o município. E principalmente em Búzios, que a gente está sem juiz titular.
né, que é um outro problemão que a gente tem. Então, essa rede, eu acho que tem que haver mais o chamamento, e isso a gente está começando a fazer, dos órgãos de controle, conselho tutelar, porque senão é muito fácil, né? Eu vou lá, reclamo no conselho tutelar e diz, não, olha, defensoria para ajuizar, chama o Ministério Público, e aí você cria mais um contencioso. Uhum. Eu acho que é isso que eu estou começando a fazer, você trabalhar preventivamente. Chegou lá uma comunicação do Conselho Tutelar, vamos conversar, isso é possível, não é possível, a médio, curto, longo prazo, como é que a gente resolve isso? Uhum. Né? Então, essa mediação para a criação dessa rede, primeiro que você tem que ter um grande mediador, né? um personagem, aí é masculino ou feminino, não importa, para mediar isso aí, exatamente com os órgãos de fiscalização e controle e com o Executivo. E aí eu estou incluindo também a Câmara, Uhum. que efetivamente hoje não participa. O papel da Câmara não é só fiscalizar o Executivo ou propor leis. Eu acho que ela tem que operar também no tecido social, para entender o que está funcionando, até para propor uma matéria legislativa que tenha corpo. Correto. Não é o copiar e colar que o outro município fez. A lei, ela pode até, né, reproduzir uma lei nacional, estadual, mas você precisa do material legislativo em função da demanda que você tem no município. Desculpe aí me prolongar muito. Não, mas foi ótimo, porque traz à baila coisas que a gente percebe, né, no dia a dia, dessa importância dessa construção. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente discutia o trabalho com crianças, né, que é a exploração de trabalho infantil. E a gente quis trazer num determinado momento, e já começa agora, se não me engano, é dia 22 de junho. Dia 12 de dia junho. 12 de junho, trazer os órgãos, olha, promotoria, né, conselho tutelar, a sociedade em si. Porque depois é muito fácil cobrar do CREAS, cobrar atuação, mas a gente precisa dessa construção do tecido social com os órgãos de controle. Então, foi perfeita a sua fala. E, Viviane, como lidar no dia a dia, né? Você é professora, você atua, trabalha fora. Como lidar no seu dia a dia com essas diversas tarefas que você tem? Você é muito atarefado, eu sei disso. E conciliar com as terapias, com tudo que você precisa para o GAEL. Aí eu tenho a minha agenda e a minha geladeira. Para eu não esquecer. Aí eu boto lá, minha agendinha da semana. Segunda-feira, terapia. Terça-feira, escola GAEL, terapia, que é escola e terapia, e mais o meu trabalho. Eu optei em trabalhar no período da noite, para eu ficar o meu dia inteiro livre para ter como levar GAEL para terapia, para pai, natação, fono, psicólogo, médico, neuro. E são consultas, são terapias que não se pode faltar. Principalmente a psicóloga, a neuro, que tem que estar sempre observando como ele está, como que a medicação está fazendo efeito. Ele tomava 3 medicações. Hoje ele toma 2, que é o canabidiol, mais o tegretol. Mas a partir agora desse mês, a partir do dia 15, eu já vou começar a fazer a introdução do desmame do tegretol para ficarmos só com o óleo, que é natural, né? Que é uma medicação mais tranquila. E isso para mim é maravilhoso. Quanto menos remédio, né, mais saúde meu filho terá. E eu sou uma mãe bem, assim, chata, né? Uhum. Né? Sou chata. Não é ser chata. Eu sou bem incisiva nas coisas. Tem que fazer? Eu vou fazer. A médica pediu para fazer todos os exames. Eletro, do coração, da cabeça, tomografia, N coisas. Já fiz tudo, ela vai avaliar para ver se vamos começar a fazer o desmame no dia 15. Creio que sim, porque Gael está muito bem. Gael vai completar, ele teve uma pequena crise
há poucos dias, mas completou 6 meses que ele não tem crise nenhuma. E a garganta? A garganta dele tá ótima. E estou fazendo... Mas não operou ainda? Ainda não. Ele ainda está fazendo um processo, né, de exames. Os exames já estão todos prontos, porque a febre dele que causa a epilepsia. E tudo por conta das glândulas da garganta. Então ele vai fazer a retirada das amígdalas para a gente evitar essa febre de 40 e parar de vez com as epilepsias. E eu creio... A infecção é um gatilho. A infecção dele que gera a epilepsia. Mas ele fazia 6 no dia. Hoje, a cada 7, 8 meses, ele tem uma crise. Se a febre não for controlada. E aí é isso. O marido tá ali a todo tempo. Tô aqui nesse exato momento. O esposo tá em casa com ele, organizando ele, deixando que tem que ter a rotina. Se fugir a rotina, gente, o dia é um caos. É um caos se fugir a rotina. Daqui a pouco é o horário de almoço, é o horário da escola, né? Aí tem que ser tudo regrado. A rotina dele. A rotina dele, não é minha. Eu tenho que estar a postos assim que eu levanto, a rotina dele, não a minha. Depois que eu deixo ele na escola, que aí eu tenho o meu momento. Aí eu vou para casa, almoço, vou na academia, que é a minha válvula de escape, faço uns exercícios, saio da academia, vou buscá-lo na escola, levo para casa, me organizo para eu trabalhar à noite. E isso é todo dia. E eu não posso, perder 1 minuto do meu tempo com outras coisas se eu não me programar, porque senão atrapalha o coreto todinho. E dá ruim. À noite, então, meu Deus do céu. Pra dormir, né? Complica. E ele dorme bem à noite? Dorme fora muito. se sair da rotina? Ele dorme bem? Por conta da medicação. Ok. Mas o óleo foi o divisor de águas na vida do Gael e da minha família. Foi o óleo que regulou o organismozinho dele todinho. Perfeito. E aí, essa mãe, você trabalha fora, mas tem a mãe que realmente ela acaba, né, deixando tudo e às vezes torcer solo mesmo e fica, né, pesado, e ela fica por cuidar. E aí essa mãe, para ela ficar bem, ela precisa que o seu filho seja atendido em todas as esferas. E ela vai correr com unhas e dentes, com todas as suas forças do mundo, para que o seu filho tenha direito e acesso à escola, direito e acesso à saúde. Então, hoje, você é professora, atua há muitos anos. Como é que está a inclusão dentro de sala de aula? Hoje, a inclusão está mais fácil e os alunos ditos normais, que essa palavra é horrível, né? O normal. Eu acho que ninguém é normal nessa vida. Ninguém é. Eu não sou e nem quero ser. Hoje está mais fácil da aceitação. Hoje nós temos em sala de aula 2 a 3 PCDs dentro de sala de aula. Ou é um autista com TDAH, ou é um autista com TOD, um autista com paralisia cerebral. Nós temos cadeirantes em sala de aula. Mas precisamos mais, assim, de acessibilidade. As escolas hoje tá melhorando aos pouquinhos, né? Porque a gente sabe que é difícil. Hoje nós estamos tendo rampa, já tem escola com banheiro adaptado, porque precisamos de uma porta maior, um sanitário, precisamos daquela gradezinha, daquele ferrinho para um cadeirante conseguir utilizar o sanitário, o refeitório, né? As mesas já são mais altas para a cadeira de roda entrar, para poder fazer a alimentação correta. E tá fluindo. Tem muitas coisas que precisa melhorar? Lógico, óbvio, né? A gente sabe que as coisas não funcionam assim de um dia para a noite. Mas tá fluindo muito bem. As salas de recurso também. Tem escola que ainda não tem sala de recurso.
mas as que tem sala de recurso já está totalmente adaptada, já tem os seus materiais didáticos excelente. Recebemos um material novo agora. Maravilha. Que os professores da sala de recurso, né, os AEIs, tiveram curso preparatório para utilizar essa máquina, que é toda utilizada no computador, é tudo digital. Muito legal. Eu não aprendi ainda. Eu não tive um curso ainda para mexer, mas os professores da sala de recursos já receberam esse curso. E eu vejo você, Zizi, como uma voz, né? Porque você exige isso no dia a dia. Então, eu já vi nos seus vídeos, você vai lá para a educação, olha, cadê os mediadores? Eu brigo. Cadê a sala de recurso? Então, essa voz é importantíssima para todas as outras mães que precisam e que passam pela mesma situação que você e que precisam lutar por esses direitos. Então, parabéns por essa militância, porque você não mistura as estações. Uma coisa é você ser profissional, a outra coisa é você ser mãe que vai reivindicar os direitos. E quando você acaba sendo essa voz, você também faz com que isso chegue para todas as outras mães. Porque na situação nós perdemos a nomenclatura de professor de apoio para mediador. Que antes nós éramos, para ser o professor de apoio, você teria que ser professor realmente. O mediador, hoje não. Qualquer pessoa já com o ensino médio completo pode fazer, né? Pode se candidatar a ser mediador. É bom? Lógico, todos estão aqui para poder aprender. Mas para você lidar com um PCD, com um deficiente, você tem que gostar e você tem que ter total paciência para aquela criança. Porque o meu tempo não é o tempo do meu filho, não é o tempo do meu aluno. O meu estudante tem um tempo diferente para aprender. Eu posso te ensinar a usar o WhatsApp, mas para você o WhatsApp é mole. Mas para um PCD, um deficiente, o WhatsApp vai ser funcional para ele mandar mensagem pedindo um socorro, conseguir ligar para uma delegacia, por algum tipo de, para um hospital, para pedir um socorro se ele estiver sozinho. Para ele é funcional, para a gente é fácil, mas para ele mexer no celular requer muito tempo e paciência para você ensinar. É bem difícil, mas eles conseguem tudo e eles podem tudo. Um PCD pode namorar, pode casar, pode ser médico, pode ser um delegado, pode ser um psicólogo, né, doutora? Você tocou num ponto bem interessante, que a gente costuma também trabalhar isso com as mães, né? De que as crianças com deficiência, né, esse maternar atípico, ele também pode trazer muitas realizações, muita felicidade, né, muito orgulho, sim, né? Então, quando se tem essa consciência de que realmente os filhos podem muito mais, podem ir além, isso traz também uma sensação assim gratificante. E eu educo meu filho não como um coitadinho, ele tem um laudo, ele tem uma folha. Não. Meu filho é normal como todos os outros. Tem dificuldades? Tem. Toma uma medicação? Toma. Tem limite? Tem limite. Isso. Porque para todos, né, Amber? Eu dou limite ao meu filho. Pode, não pode, não pode. Vai ficar de castigo, sim. Ele tem que saber que tem hora para tudo. Não é eu deixar por ele ter uma patologia... é porque elezinho, porque muitas mães lidar com a criança tudo no diminutivo. Elezinho, tadinho, coitadinho. Não, meu filho não é coitadinho. Sim, e as mães também não querem ser vistas assim, isso tadinha dessa mãe, né? As mães não querem ser tratadas com pena de forma alguma. Se eu tiver que punir meu filho, onde tiver na frente dos outros, eu vou punir. Tá errado. Eu não vou deixar ele destruir uma cadeira da escola que ele utiliza todos os dias por conta de uma birrinha.
Não. Posso dar um exemplo? Pode. Semana passada, né? Isso. Vivi levou o Gael para consulta, para terapia. E tinha uns garotos brincando ali em volta da piscina. Em volta da piscina. Aí, em dado momento, o Gael pulou, né? A proteção. E ela disse para ele assim: desce. Agora. E ele desceu. Aí desceu. E ele teve uma reação muito forte, né? Que eu percebi o seguinte: ele começou a chutar a paredezinha. A parede. E a Vivi olhou: você continua chutando. Pode chutar. Chuta mais, bastante. Mais forte. E aí teve um momento que ele percebeu o seguinte: tá doendo meu pé. Parou e foi brincar. Foi brincar. Mas eu não fiquei... Que muitas mães vê se machucando, que ele estava se agredindo. Vai lá, faz isso. Não, se eu fizer isso, aí que ele vai se agredir mais. Ele vai se machucar. Eu vou me estressar com a situação e não vai dar bom. E eu eu finjo que não tô nem aí. Eu também é com o telefone. Porque ele começa a pegar o telefone e ela diz: não tá na hora. Não é agora. Essa é a psicologia da mãe atípica. Não é agora. Porque ele gosta de joguinho. Tá. Não, você faz isso. Dá isso aqui. E acabou. Não é o momento. Se tem uns amigos, é hora dele brincar, dele se entrosar, né? Com os amigos. Eu vou deixar de brincar, vou deixar de deixar ele brincar para ele ficar sentado na tela. Tá errado. Tá errado. Ele vai ficar boladinho no primeiro momento? Vai. Mas passa. Passa. E é melhor para ele. Vai ser melhor para ele. Porque eu quero ver meu filho numa faculdade. Eu quero ver meu filho formando. Em que? Não sei. No que ele quiser. E eu estarei lá. Juntinho dele. E Amber, hoje, né, você está como diretor da clínica Beija-Flor. Como é que estão os atendimentos? Qual a estrutura, né, da clínica Beija-Flor hoje para atender? Mas eu queria também falar de algo que é o que eu fiquei na assistência, então a gente percebia e a gente sempre falava isso com quem estava na ponta, quem estava na recepção, quem está no atendimento. Assim, olha, quem chega aqui, né, o cidadão que chega aqui é porque ele precisa. Quem vai no posto de saúde é porque precisa da saúde. Quem chega no CRAS é porque precisa, né, do CRAS. Então, como é que está esse atendimento, esse acolhimento? Porque a pessoa vai lá porque precisa, e às vezes é uma conversa. Às vezes o acolhimento passa por uma conversa. A pessoa quer ser ouvida, né? Ou um abraço. Então, quantas mães chegam lá, às vezes, à flor da pele, estressadas, nervosas, por uma situação que passou, e elas querem uma informação, é um abraço, é um acolhimento. E eu queria que você conciliasse essas duas coisas. É exatamente isso. A gente sabe que o sistema hoje, e aí eu não estou falando de Búzios, estou falando do Brasil, né? Ele é deficitário. E Búzios está passando por um momento assim, um pouco complicado. Eu sabia que isso ia acontecer. Quando se iniciou esse processo, né, de acesso ao canabidiol, isso foi muito propagado. Hoje, o que eu percebo pelo acompanhamento, né, do pouco material que agora eu estou tomando ciência, a gente tem uma escalada muito grande de pessoas vindas de outros municípios para Búzios em função do atendimento do canabidiol. E não é do meu período, mas eu acho que foi muito bem pensado pela Secretaria de Saúde quando ela limitou. Ou seja, você vai ter acesso ao medicamento, sim. Quanto tempo você tem de Búzios? Então, hoje, até para se inscrever no benefício, você tem que ter pelo menos 2 anos residente na cidade. E por que isso se justifica? É muito simples. Hoje, quem banca essa medicação não é o Ministério da Saúde.
Quem banca essa medicação é o sistema de saúde local. Vai ter, com certeza vai acontecer isso, a gente vai ter que remeter isso ao Ministério da Saúde para pedir ressarcimento. Mas o investimento hoje é com recursos próprios do governo municipal. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu fui procurado umas 2 semanas por uma mãe de Maria Joaquina. E ela me dizia o seguinte: Amber, eu fiz a receita aqui em Búzios. Eu falei, bom isso, né? Pelo menos você fez a receita. Então, Búzios assumiu, né, o custo dessa prescrição. Agora, Cabo Frio pode assumir a outra ponta. Ele pode e deve a medicação. Né? Não é. Por que ele pode e deve assumir? Porque o investimento é com recursos próprios para comprar a medicação do município de Armação dos Búzios. Então, Búzios já franqueou a prescrição. Que é difícil de ter. Que é difícil de ter, porque é caro na iniciativa, no consultório particular. Agora, essa despesa tem que ser do município de Cabo Frio. Porque nós fizemos investimento com os nossos recursos, não foi com recursos do governo federal. Então isso tem que ficar bem claro e eu procuro explicar isso às mães. Você tem que cobrar da prefeita de Cabo Frio. E lá em Cabo Frio a gente tem o que não tem aqui. Várias mães ajuizaram, né, contra a Secretaria de Saúde de Cabo Frio, requerendo o óleo. E isso vai criar um passivo muito grande, porque na hora de decidir, o que o juiz faz? Que a gente já comentou aqui, ele vai apontar para o remédio importado. Entendi. Né? Então, esse acolhimento, o Joyce, e eu posso até simplificar com um exemplo mais simples ainda. E a Vivi sabe disso, uma mãe, né, teve uma crise, porque a criança se descontrolou, não vou falar o nome, claro, não posso, se descontrolou em casa e saiu quebrando tudo. É uma criança com 7, 8 anos. E ela surtou. Aí ela chega na clínica, né, e deposita todo o seu estresse. O que a gente faz? Chama a polícia? Não. A gente senta, conversa com ela, né, e usa aquela pedagogia nordestina, porque eu sou nordestino, e aí eu digo para ela assim, seu filho tem um óleo? Tem. Tem terapia? Mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, ele precisa de um atendimento de urgência, a gente tem que procurar um encaixe, porque é uma questão de urgência. Mas eu aconselho você fazer o seguinte, toda vez agora que você for numa dependência pública, você pega essa televisão que ele quebrou, carrega debaixo do braço. Quando alguém lhe perguntar, você vai dizer, não, eu estressei, né? O garoto quebrou, fui lá na clínica, já foi e joguei em cima da mesa. Esse acolhimento que a gente faz, que não é uma coisa que está nos livros de pedagogia, de psicologia, nem da medicina, é para você entender o momento que a mãe está passando. Então, é o que foi dito. Uma conversa simples, né? Um acolhimento. Né? Um acolhimento simples, ela entendeu, acalmou, voltou depois e a gente discutiu a possibilidade, a viabilidade que existiu de ela fazer uma consulta emergencial. Muito mais do que ter a terapia ou ter o óleo, que é maravilhoso, tem que ter essa humanização. Se você não tiver um tratamento humano ao você procurar uma repartição pública, acabou. Você vai procurar quem? A polícia, o juiz? É aquela questão da rede que a gente tem que ter. Sim. E tem que ter essa sensibilidade. Independente do nosso horário. Eu digo o seguinte, eu não tenho mais horário. Meu horário não é de 8 às 5. Meu horário é a hora que a mãe ligar, porque tem mãe que me liga, meia-noite e tal. Eu tô full time. Eu não posso, não, dá licença, vou desligar agora, eu vou dormir. Não existe isso. Hoje uma mãe conversou isso comigo. A criança teve uma convulsão 3 horas da manhã.
Amber, o que eu faço? Corre para o hospital, dá a medicação, depois a gente já está disponibilizando na clínica o SOS, que a gente chama de spray de resgate, que a criança, na medida em que a criança tem a convulsão, você aplica o spray, ela volta e segue a medicação normal. Perfeito. E como é que estão os atendimentos hoje? Quais são as Tão tumultuados. Não, tão tumultuados. Porque na medida em que você tem um bom atendimento, é uma coisa interessante. Se não tem atendimento, ninguém vai. Mas se você tem um atendimento razoável... Razoável, regular. Está fluindo. As mães estão marcando. Algumas reclamam com razão, só daqui a 3 semanas. Certo. Mas a gente está, na medida do possível, atendendo. Ela chega lá, a gente explica, espera mais um pouco, tinha alguém na frente. A gente está conseguindo resolver. Agora, eu entendo dessa forma. Se a mãe está indo, né, é porque ela está vendo uma luz no túnel, uma perspectiva de ser atendida. É o melhor dos mundos? Não é. Eu só acho que assim, o atendimento psicológico do PCD infantil deveria ser... É o que eu acho, eu não sou médica. Deveria ser semanal. Só que assim, por termos só uma profissional, está atendendo de 15 a 20 dias. Sabe? E uma criança, um PCD, que está em surto, até mesmo em casa ou na unidade escolar, essa criança deveria ter o atendimento semanal. É o que eu acho. Eu, como professora, eu estando dentro da unidade escolar, a gente com aluno incluso, em crise, é muito complicado. Porque essa criança, esse aluno, esse estudante, pode agredir, se autoagredir, ou agredir até mesmo os colegas, ou até mesmo o profissional. E ele estando em constante consulta semanal, isso ameniza a situação. É o meu ponto de vista. Mas, infelizmente, uma profissional só não dá conta da demanda. A gente também entende que a profissional ela é um ser humano, né, gente? Ela não vai aguentar atender por dia 40, 50 crianças. Precisa de mais profissionais. É muita coisa. Então, a gente necessita, com urgência, de mais psicólogos, de mais fono, de mais tudo. Mas tudo hoje demanda, Hoje a gente tem 120 mães, que é o que foi depositado essa semana, que recebem um óleo. O auxílio 120. Sim. Mas você tem aí mais 40 a 50 mães que ainda não estão recebendo benefício por problema de documentação. Então você pode calcular em termos de atendimento 200 crianças para esse conjunto de atendimentos, psicólogo, médico, fono. Entendi. E a Casa Beija-Flor tá linda, tem uma piscina. Aquela piscina a gente poderia explorar, né, com as crianças. Não, linda não está ainda, precisa de plantas. Precisa, porque o verde tiraram tudo, né? Precisa de plantas. Mas aquela piscina, né, nós Mas Amber tá lá, o nosso mestre. Eu perturbo. Não, a gente já está programando com a arte terapeuta. Tem que ser utilizada. Muito bom. O chão já vai ser pintado com amarelinha, com jogos. Gente, a feira periurbana hoje tá o que tá, graças a esse homem aí. Não, e a feira também já é parceira da clínica. Então. A feira vai fazer doação de frutas. Trazer os parceiros, olha que bom. De mudinhas para as crianças aprenderem a plantar lá o E eles amam lidar com a terra. Eles amam lidar, né, com o plantio. Eu sempre morei em Manguinhos, né? Agora eu vim pro lado da Rasa. E o Gael saiu da escola José Bento, está no Eva Maria. Gente, ele está amando. Porque a escola Eva Maria tem um espaço que eles fazem plantação. De um horto, né? Tem um hortozinho. Muito bom. Ele chega em casa de terra até a cabeça. Mas é lindo. Mãe, eu plantei alface, eu plantei tomate, eu fiz isso. Isso é muito gratificante. E foi muito bom eu ter vindo para cá com ele. Bom, a gente vai para a última pergunta
E aí depois a gente vai para as considerações finais, para a nossa despedida, quem quiser fazer uma consideração final. E eu vou para a última pergunta com a doutora Luana, que é o seguinte, Luana, lidar com a realidade, né, de um PCD é um aprendizado, né, diário, é contínuo, e principalmente com relação à aceitação. E sim, existem casos complexos onde a família, ela, né, tem essa demora na aceitação, no diagnóstico, e por isso ela procura um atendimento terapêutico? Sim, sim. Muitas passam por um processo de negação, né? Não aceitam, né, que os filhos possam ter algum tipo de transtorno, alguma deficiência, e aí se torna mais difícil, né? E também, por outro lado, existem aquelas mães que percebem que o filho tem alguma deficiência, e aí já é uma situação oposta, que elas ficam dizendo, não, meu filho tem alguma coisa, ele apresenta, ele é um pouco diferente, mas a família, você está inventando história, ele é uma criança saudável, espera um pouquinho, o vizinho demorou um pouquinho para falar, né? Então espera mais um pouco, e essa mãe fica nessa angústia, e as pessoas achando que ela está buscando um diagnóstico para o filho, mas existe essa sensibilidade. Se a gente parar para analisar, existe um consenso, a gente está falando de maternidade atípica, né? Mas a maternidade, de uma maneira geral, existe um consenso de que a partir da maternidade é que surge o amor incondicional, né? E é esse amor que vai nortear todo esse caminho. E cada um vai lidar de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua própria história de vida, com o meio em que vive, com a sociedade. Por isso que a gente precisa ter o apoio da sociedade, né? A gente percebe que está diminuindo um pouco o preconceito, mas ainda existe bastante. Então, tudo isso interfere na forma como essa família vai se relacionar com esse diagnóstico, com essa situação específica. Mas como a Vivi falava, né, eu até complementei, que nós precisamos olhar realmente para o campo das possibilidades, né? O seu filho pode não se tornar um médico, pode não se tornar um engenheiro, mas ele pode ser um artista, né? Ele pode ir para o lado do esporte, música. Exato, assim, são infinitas possibilidades e que ele vai encontrar a sua realização. E mesmo aqueles que não vão conseguir, mas eles precisam estar bem, felizes, amados, cuidados, né? E os familiares também não esquecendo de se cuidar, precisam se cuidar, se amar, para poder proporcionar o melhor cuidado para os familiares, para os filhos com deficiência. Perfeito. Bom, agora eu quero ir para as considerações finais, mas desde já agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast, #Juntas por Búzios. Grazem, participem, compartilhem, porque eu acho que é um momento de aprendizado, de troca. Essa informação é muito importante para chegar, e eu tenho certeza que vai chegar nas pessoas que precisam, né, que elas precisam que essas informações cheguem, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela vinda, né, por esse tempo disponível de vocês para a gente falar de um tema que é tão importante, né, para todos nós. Amber, suas considerações? Bom, eu quero agradecer aqui esse momento de convívio, né? A gente sai daqui aprendendo sempre um pouco mais. E eu queria fazer um destaque que para mim é muito importante, porque a minha vida toda foi de ativismo, militância. E eu queria destacar o papel do ativismo da Vivi. A Vivi é aquela mulher brigona que ela não joga pedra no telhado e se esconde. O que eu acho assim, extremamente produtivo na Vivi é que ela bate muito forte, mas ao mesmo tempo que ela bate no sistema, ela diz o seguinte: olha, a minha contribuição para resolver isso dentro dos meus limites é essa daqui. Ela não bate simplesmente por bater, porque ela não gosta do prefeito, do vereador, não é isso.
Ela bate em função da necessidade que ela está observando e uma alternativa que ela pode apresentar. E foi assim que a gente começou, né, com a própria criação da associação de pacientes. Né? A gente foi lá para o pórtico, botou a boca no trombone, mas também disse, a gente está botando, a gente quer isso aqui. Como conseguir, a gente vai ter que construir junto. Então eu queria encerrar a minha participação falando exatamente sobre a Vivi como mãe, como mulher, como ativista desta causa. É isso. Obrigado aí a vocês, a vocês aqui do estúdio, da TV, que abriram essa oportunidade para a gente ter esse diálogo. Obrigada, e uma oportunidade que isso nasceu conversando com as mulheres, inclusive com a própria Zizi, e nós pensamos, por que não falar, por que nós não nos unirmos para darmos voz às mulheres e falar de coisas, né, da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso dia a dia, da nossa saúde. Então, Zizi, ela foi ativista comigo nessa causa, então ela tem também uma chancela de culpa nisso aí. Isso. Você está aqui por isso. Fala, Zizi. Gratidão. Se eu tiver que brigar, vou brigar mesmo. Óbvio que não é brigar de sair lutar, não. Tudo relacionado a PCD, à escola, eu brigo sim, exijo sim. Lógico que tudo tem limite. Não adianta eu falar eu quero e eu mesma não fazer por onde, né? Eu exigir algo para o meu filho e eu mesma não correr atrás daquilo. Ou eu ter algo para o meu filho e eu não levá-lo para ele fazer as terapias. Não, a prioridade é ele. Mas eu também me priorizo. E aprendo todos os dias. Todos os dias. E gratidão por estar aqui. Foi muito bom nós conversarmos, né, Joyce, lá atrás. Lá atrás. Para isso tudo tá fluindo hoje. E juntas por Búzios. Juntas somos mais fortes, né? Isso aí. E nós somos mulheres. Se a gente não nos unir, não nos se defendermos, quem vai? Obrigada. Obrigada mesmo. E sem comentários por esse sujeito aqui, ó. Meu filho mais velho, como diz ele. Isso. Doutora Luana, suas considerações. Só agradecer também, fiquei muito feliz de participar, uma oportunidade maravilhosa. E eu acho que cabe a gente finalizar com um conceito que tem se falado muito, que é sororidade. E o que é sororidade, né? É o apoio mútuo entre as mulheres, sem julgamentos, sem preconceitos, mas nós precisamos nos unir, né? E juntas por Búzios, né, Joyce? Juntas muito por obrigada. Isso que você fala é importante e principalmente sem competições. Isso aí. Porque as mulheres, elas acabam em determinados ambientes, principalmente de trabalho, competindo umas com as outras. Não. A gente tem que se entrelaçar e nos unirmos mesmo por uma causa que a gente acredita e uma fortalecer a outra. Né? Como está ali, somos protagonistas da nossa própria história. Hoje a gente constrói, tem mulheres, né, importantíssimas que contribuíram para a nossa história, para a evolução, mulheres na neurociência, que coisa linda. Então, quando a gente vai aprender, eu digo que tudo é um aprendizado, né? Estar aqui com vocês hoje, para mim, tem sido um grande aprendizado. Então, obrigada por essa contribuição, que me fez ler um pouco mais, que me fez entender um pouco mais. Amber, se deixar, a gente tem 2 horas de sala com ele, para entender da legislação, de tudo que ele sabe um pouquinho, a gente fica ali para sugar de canudinho. E quando eu tive esse problema neurológico, né, da retirada do tumor, eu fui também pesquisar tudo sobre isso e eu me caí no campo da neurociência. Uau! E aprendi um pouquinho como tem mulheres hoje neurocientistas que saíram do Brasil e que estão trabalhando na Flórida, estão trabalhando também no exterior. Então, assim, são papéis de suma relevância e importância que a mulher como protagonista tem. Sim. E que contribui para a nossa história. E para encerrar com uma frase que né, eu recebi da minha como é que eu posso dizer? Ela é a minha
assessora, me ajuda nos pensamentos. E ela mandou uma frase, Joyce, essa frase é bacana. E ela disse o seguinte, ó, ser mãe atípica é navegar no desconhecido, confiando no amor como bússola. Isso aí. Navegar num ambiente totalmente desconhecido, e né? é um dia por vez. Eu tenho que viver o hoje. O Isso amanhã tá para chegar ainda. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada. Eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado desse bate-papo. Podem mandar perguntas que a gente vai estar respondendo também, remetendo aos nossos amigos aqui para que nos ajudem na resposta. E nos acompanhem na próxima quinta-feira. A gente tem um outro episódio com Mulheres na Política, imperdível. Participe, vamos juntos. Obrigada, gente. Obrigada.